E chega ao fim o primeiro semestre do Internacional em 2025. Com uma derrota por 2-0 para o Atlético Mineiro, o Inter termina essa primeira parte da temporada no Z4 do Campeonato Brasileiro. Classificado nas Copas, é verdade, mas na zona de rebaixamento da principal competição do Brasil. E agora eu quero projetar o que esperar do Inter nesse próximo semestre após a parada para o Mundial de Clubes. Cara, eu queria muito pegar e falar aqui que eu tenho uma visão positiva, uma visão otimista para a próxima parte da temporada do Internacional, mas a verdade é que eu não tenho. A gente está vendo o Roger Machado se perder nas próprias convicções. Eu quero falar um pouco sobre as Copas primeiro. Na Copa do Brasil não tem muito que a gente analisar, a gente enfrentou somente o Maracanã, que é uma equipe extremamente limitada, uma equipe que não apresentou nenhum tipo de perigo para o Internacional nos dois confrontos, um time de Série D e que não é protagonista nem do seu grupo na competição nacional, então é uma equipe extremamente limitada. Ainda vendeu o seu mando de campo para o Inter não precisar ter uma viagem longa para o Nordeste, então o jogo que foi o único jogo que era para ter sido complicado desse confronto foi facilitado e aconteceu em Santa Catarina. Então não tem absolutamente nada para se analisar da Copa do Brasil. Na Libertadores, por outro lado, a gente caiu num grupo extremamente difícil, o grupo da morte. Passamos por algumas dificuldades, é verdade, empatamos um jogo que não poderíamos ter empatado contra o Nacional dentro do Beira-Rio. A gente perde de uma forma bem considerável para o Atlético Nacional na Colômbia, mas conseguimos nos classificar em primeiro no final da fase de grupos. Já no Campeonato Brasileiro, o Inter patinou. Em 12 jogos, em 12 rodadas da competição nacional, o Inter venceu apenas 2 jogos, contra o Cruzeiro, com um jogador a menos, a equipe visitante, e contra o Juventude, uma equipe que provavelmente será rebaixada. Quando o Inter enfrentou um time minimamente mais competitivo, e quando eu digo minimamente mais competitivo, eu não estou citando o Flamengo ou Palmeiras, eu estou citando aqui o Mirassol, que era, no começo da temporada, um dos prováveis times a serem rebaixados, que nas projeções iniciais dos analistas esportivos era uma das equipes que iriam figurar entre o Z4. Tem se mostrado diferente, tem se mostrado um time competitivo e brigador, e veio ao Beira-Rio, saiu vencendo no jogo, e o Inter buscou o empate contra o poderoso Mirassol. Então, quando o Inter enfrentou um time minimamente mais competitivo, teve dificuldades e não conseguiu chegar à vitória, chegando a somente 2 jogos com vitórias nessa primeira parte do campeonato. A gente já pode definir que o Inter não vai brigar por título no Campeonato Brasileiro. Isso já é um fato, isso já é algo que qualquer análise que seja feita diferente disso, eu acho que é negar a realidade. O Inter claramente abriu mão do Campeonato Brasileiro para focar nas Copas. O Inter está fazendo algo muito parecido com o que o Atlético Mineiro fez no ano passado, focando nas Copas, chegando na final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, e aí abrindo mão total do Campeonato Brasileiro. Quase foi rebaixado, não foi rebaixado por um gol. No último jogo, o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, acabou vencendo, mas ficou por um gol para não ser rebaixado. E enquanto isso, chegou nas finais das Copas, mas não venceu nenhuma. O problema é o seguinte: essa é uma estratégia. Eu acho que é uma estratégia extremamente burra e equivocada, porque a gente tá na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Inter já não pode mais se dar ao luxo de, eventualmente, quando for necessário, poupar no Campeonato Brasileiro, rifar um jogo, abrir mão de 3 pontos em um jogo, entre aspas, acessível, para focar em algum outro jogo da Copa, porque o Inter está no Z4. O ambiente já está infectado por esse clima de brigar para não ser rebaixado. E a gente tem algumas palavras, tá? A gente teve a declaração do Roger Machado, a coletiva do Roger Machado após a derrota para o Atlético Mineiro, que foi catastrófica, foi uma coletiva extremamente ruim do técnico Roger Machado, que eu já vou falar sobre ele. E depois a gente teve o Bisol. O Bisol, ele é um cara que, antes do jogo, ele dá algumas entrevistas exclusivas para as rádios que estavam no hotel da concentração do Inter, e para o Vozes do Gigante, ele cita que vai ter muita dificuldade para o Inter fazer grandes contratações, ele cita o momento delicado do Inter financeiro, que vai ter algumas saídas e tudo mais. Então, assim, com essas palavras do José Olavo Bisol, a gente já pode projetar que na próxima janela de transferências a gente não vai ter contratações
relevantes. Não vamos ter contratações de jogadores que podem chegar para agregar como titular ou que podem agregar no modelo de decisão, um modelo decisivo, um jogador decisivo, um jogador de outra prateleira. A gente não vai ter investimentos desse tipo, talvez investimentos para rechear elenco. Se fala que o Inter está muito forte em cima do Kaique do Juventude, acho que é uma contratação extremamente equivocada, já digo aqui, mas o Inter está em cima desse jogador. O Inter trouxe o Alan Benítez, que também não é nenhuma referência técnica, para a lateral direita. Então vão ser jogadores pontuais, vão ser jogadores de oportunidades, não vamos fazer grandes investimentos, como foi, por exemplo, com Borré, com Valência e entre outros. Por conta disso, eu não consigo ver o Inter no segundo semestre sendo competitivo. Eu não consigo ver o Inter mudando o paradigma que ele está criando para o seu torcedor nesse primeiro semestre. Porque muito se falava sobre a questão física do time, que o físico estava atrapalhando, que tinha muitos jogos, que o calendário estava muito apertado, e com isso o esquema do Roger estava ruindo porque os jogadores estavam começando a ficar cansados. Pois bem, a gente teve uma semana e meia de data FIFA, agora, entre a derrota para o Fluminense e o jogo do Atlético Mineiro, e a gente viu os mesmos problemas se repetindo. O Roger não conseguiu resolver os problemas da equipe, que não joga bem. O Roger não consegue fazer o time jogar bem no Campeonato Brasileiro. E essa fase ruim do Internacional, ela tem alguns culpados. Primeiro, a diretoria do Internacional, que no jogo contra o Fluminense tinha apenas o André Mazzuco presente, da alta cúpula colorada na partida, e não é um cara do futebol, ele é um cara de negociações, de contratar jogadores e tudo mais, projetar reforços, não é o cara do futebol, não é o cara que vai estar ali junto do vestiário. Então a gente pode dizer que a alta cúpula do Inter do futebol contra o Fluminense não estava presente. Tinham seus motivos, tinham eventos que estavam representando o Internacional, tudo certo. O presidente Alessandro Barcelos, novamente agora contra o Atlético Mineiro, também estava num evento onde estava representando o Inter, tudo certo. Mas eu acho que isso mostra um pouco do engajamento do Inter no Campeonato Brasileiro. Quanto ao Atlético Mineiro, o D'Alessandro também é outro que não estava presente. Ele já também não estava presente contra o Fluminense, não estava presente agora contra o Atlético Mineiro. Enquanto isso, o Inter estava entrando na zona de rebaixamento. Não sei os motivos porque o D'Alessandro não estava presente. O que foi dito é que era um compromisso pessoal. Contra o Fluminense era um compromisso envolvendo o Internacional, envolvendo negócios com o Inter, interesses do Internacional. Agora, contra o Atlético Mineiro, a informação é de que eram compromissos pessoais. Eu não sei dizer se era alguma coisa, questão de saúde, questão, enfim, algo mais sério. Mas a verdade é que, se não foi algo mais sério, se era algo que dava para adiar, o D'Alessandro, que era um cara muito forte no futebol, que é alguém importante dentro do vestiário do Inter, não estava presente enquanto o Inter entrava na zona de rebaixamento. E tudo isso mostra que sim, o Inter ele abriu mão do Campeonato Brasileiro e ele trata o Campeonato Brasileiro com um certo desdém, que é muito perigoso. Agora o Internacional entrou na zona de rebaixamento, vai ficar um mês lá, porque o próximo jogo vai ser só em julho. E para sair, bom, a gente já vai encarar o Vitória, que é um adversário direto, é o time que está na nossa frente. Só que assim, o Vitória joga por um empate. Se o Vitória conseguir buscar um empate no Beira-Rio, e com o que o Inter desempenha hoje, não é nenhum absurdo dizer que é possível acontecer isso, o Inter vai permanecer mais uma rodada no Z4. E aí a gente vai postergando a saída do Z4 enquanto tem decisões nas Copas. Na Copa do Brasil contra o Fluminense e na Copa da Libertadores contra o Flamengo, que provavelmente vai se reforçar muito forte agora com a venda do Gerson. E por fim eu quero falar sobre o Roger Machado, porque ele é um cara que, enquanto o Inter jogava uma competição, ele fez um trabalho extremamente sólido e muito qualificado dentro do Internacional. Ano passado, quando ele chega com o Inter caindo da Sul-Americana, ele faz um trabalho muito bom no Campeonato Brasileiro de recuperação após a crise das enchentes. Ele consegue colocar o Inter na Copa Libertadores. E não só isso, mas ele consegue fazer com que o Inter fosse um time competitivo, que buscasse, que brigasse. Eu falava muito que o Inter parecia as equipes dos anos 90 e início dos anos 2000, uma equipe forte, brigadora, entre aspas, né, com raça, mas também tinha muita disciplina técnica e tática dentro de campo para buscar o resultado. No Campeonato Gaúcho a mesma coisa, o Inter continuou com esse espírito e com essa intensidade competitiva. Porém,
acabou esse Campeonato Gaúcho e o Inter começou a disputar mais competições. A régua competitiva ela aumentou, a corda esticou e ficou mais exigente. E quando essas exigências começaram a aparecer, Roger Machado começou a sucumbir. O esquema do Roger Machado, as ideias do Roger começaram a decair, porque ele começou a se perder, ele começou a perder a mão. Ele não conseguiu achar uma sintonia para o Internacional jogar as 3 competições. E aí o Inter ele reclama muito do calendário. Mas, gurizada, o Flamengo também tem um calendário ruim, o Palmeiras tem um calendário ruim, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o próprio Grêmio, que o Inter venceu o Campeonato Gaúcho, todas essas equipes têm um calendário ruim também. Todos esses times também sofrem com um calendário mal feito pela CBF. E eles estão na frente do Internacional. Então, verdade, o calendário do Brasil ele é ruim, mas ele é ruim para todo mundo. Não é uma exclusividade do Inter ter um calendário ruim. Não é exclusividade do Inter jogar de 3 em 3 dias. E o Inter já sabia que ia ter um calendário desses no ano passado. Quando o Botafogo foi campeão da Libertadores, o Inter garantiu a sua classificação matemática para a Libertadores desse ano. Ou seja, o Inter já sabia, antes de terminar o próprio Campeonato Brasileiro de 2024, que ia jogar 3 competições em 2025. E parece que o Inter não se planejou direito, o Inter não pensou direito o ano de 2025, pensando nessa possibilidade de 3 competições, acontecendo o que está acontecendo agora, com o Inter sucumbindo no Campeonato Brasileiro e nas Copas. Tá vivo, é verdade, mas não teve ainda um desafio verdadeiro na Copa do Brasil. E na Copa Libertadores a gente vai enfrentar talvez o grande time, um dos grandes favoritos para ganhar o campeonato. Eu estou muito receoso, eu particularmente não acredito mais no modelo do Roger. Na minha visão, no meu entendimento de futebol, na minha intuição, eu terminaria a trajetória do Roger nesse momento e eu contrataria algum treinador para já começar a se adaptar, a se ambientar no elenco do Inter nessa parada da data FIFA para implementar suas ideias. Não vai acontecer, o Roger Machado ele é o treinador do Inter, ele é o treinador da diretoria do Inter, que a diretoria do Inter acredita. Eu espero estar errado, eu espero que o Inter volte da parada jogando o que vinha jogando no ano passado e no Gauchão desse ano, mas a verdade é que jogando 3 competições, eu não acredito que o Inter vai desempenhar o mesmo que já desempenhou outrora. O Roger não é um técnico ruim, mas ele tem claramente limites de ideias e de adaptações em momentos como esse, jogando 3 competições. Vamos ver se nessa parada ele vai conseguir se reinventar e reinventar o Internacional para voltar a ser um time competitivo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou do primeiro semestre do Internacional, comenta sobre o Roger Machado, você ainda acredita no trabalho dele no Inter, ou você iria interromper, você buscaria um outro treinador para o segundo semestre do Inter? Deixa aqui os comentários e muito obrigado de novo por ter assistido até aqui e até a próxima.